Boa noite. O convidado de hoje considera-se um homem de empresas. É gestor e consultor há 20 anos, ganhou o prémio Gestores do Amanhã e escreveu um livro a convite de Pedro Passos Coelho. Atualmente, Pedro Reis é presidente da AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Muito boa noite. Obrigada por ter aceitado este nosso convite para estar presente no Grandes Negócios. Quando Pedro Passos Coelho o convidou a escrever o livro Voltar a Crescer, este livro que temos aqui, esperava um dia mais tarde vir a ser convidado para presidente da AICEP? Não. Quando escrevi o livro, a pedido do atual Primeiro-Ministro, foi no sentido de dar uma colaboração para um momento especial do país. Ou seja, angariar 55 empresários e gestores que quisessem dar as suas recomendações muito concretas de uma mudança de modelo, dos entraves e dos estrangulamentos da economia portuguesa, e entendi, e também o meu olhar sobre essa matéria, e entendi que era importante, num momento de encruzilhada do país, dar esse contributo a nível cívico, portanto, sem qualquer expectativa em relação ao futuro. Passos Coelho disse durante a campanha eleitoral que não queria ser eleito para dar emprego aos amigos, e estou a citar. E ultimamente tem-lhe sido apontado o dedo, tem sido acusado de interferir em algumas nomeações, EDP, Águas de Portugal, Caixa e também da AICEP. Sente-se de alguma forma uma escolha pessoal do Primeiro-Ministro? Uma escolha pessoal do Primeiro-Ministro e do Ministro da Tutela, necessariamente, que foi, ou seja, quem escolhe, mas quem convida... nestas críticas? Não, de maneira nenhuma. Eu devo-lhe dizer que o meu percurso fala por mim, com toda a humildade. Ou seja, o que era pedido a um Presidente da AICEP é que conhecesse as empresas portuguesas, conhecesse o tecido empresarial, conhecesse os desafios com que elas se deparavam, estivesse disponível para fazer um enorme sacrifício, porque estes lugares e nestes momentos implicam um sacrifício brutal, físico, pessoal, financeiro, e, portanto, considerei que o convite vem única e exclusivamente porque entenderam, não só o Primeiro-Ministro, mas o Governo alargadamente, que eu reunia as condições de percurso académico e profissional para assumir este lugar. Mas quando olhamos para as escolhas também da equipa da AICEP, o senhor é de alguma forma amigo pessoal do Primeiro-Ministro, foi conselheiro económico de Passos Coelho, António Almeida Lima foi chefe de gabinete de Teresa Patrício Gouveia, Manuel Mendes Brandão foi chefe de gabinete de Paulo Portas e por aí fora. Acha que estas escolhas foram inócuas? Não acho, tenho a certeza. Ou seja, eu participei nas escolhas do Conselho de Administração, naturalmente, dos vogais, dos meus colegas de administração, e não tenho dúvidas nenhumas de subscrever que o critério foi única e exclusivamente a competência e o percurso técnico que tinham feito até então. Obviamente também com um critério até de complementaridade. Ou seja, importante foi, nessas escolhas, assegurar que houvesse um homem que conhecesse toda a área do investimento externo e da banca, houvesse um embaixador, pela primeira vez sentado no Conselho de Administração da AICEP, que é determinante para fazer a articulação com toda a estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a nível diplomático e consular, e que houvesse um homem da casa, o engenheiro Vital Morgado, que se manteve e que é importante na transição natural de mandatos, e uma pessoa conhecedora também do tecido económico e de toda a realidade empresarial. E é isso que distingue esta AICEP da anterior administração da AICEP, no seu entender? Não é uma questão de distinguir, já que fala na anterior administração da AICEP, relembro, e a propósito da escolha, as palavras simpáticas, certamente, que o Dr. Basílio Horta, quando soube da minha escolha e conhecendo profundamente a realidade da AICEP, fez publicamente, penso até ao Diário Económico, referindo que era uma excelente escolha, não só pessoal, como a da equipa. Portanto, esta equipa é uma equipa muito sólida. Nós não podemos falar, não gosto de falar sobre o que é que vamos fazer, gosto de falar sobre o que é que estamos a fazer, pegando no ponto em que foi deixada a AICEP e procurando aproveitar o que existe de bom e construindo muito o que há para fazer a partir daí. E o facto da AICEP estar agora sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no seu entender, faz mais sentido do que estar sob a tutela da Economia?
faz muito sentido estar no Ministério dos Negócios Estrangeiros e tem sido um exercício interessantíssimo de ver acontecer no terreno. Mas deixe-me enquadrar esse aspecto também. Ou seja, eu vejo a AICEP está delegada diretamente pelo Primeiro-Ministro a sua tutela no Ministério dos Negócios Estrangeiros com uma articulação muito profunda e muito próxima com a economia. Portanto, isto tem que ser visto... Daí nasce o conceito de diplomacia económica. Não ser visto como compartimentação, mas ser visto como uma articulação, uma agência do Estado que está aqui a servir as empresas portuguesas, funcionando muito proximamente com quem tem que funcionar, ou seja a economia, seja o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, devo dizer, muitos outros ministérios, inclusivamente, por exemplo, com o Ministério da Segurança Social, com o Ministério da Agricultura e por aí fora. Quando o senhor diz que o maior desafio da nova política económica é a mudança de mentalidades, quer dizer exatamente o quê? Que é reconquistar a credibilidade de Portugal, é isso? Também. A diplomacia económica, o facto de estarmos integrados, tem uma série de vantagens para as empresas portuguesas. Até porque a proximidade à economia é natural, não é preciso ser definida administrativamente. E se vir assim, percebe que a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros vem acrescentar ainda mais valor ao papel da AICEP. Mas era natural para os anteriores diplomatas? Estavam habituados a ser pouco economistas também? Isto estava-me a referir ao aspecto orgânico, ok? E no sentido em que muitas das vezes, e vemos isso, eu vejo isso no terreno todos os dias, há um patamar que a intervenção de um embaixador pode fazer a diferença para uma empresa entrar bem no mercado, para ter respeitabilidade e credibilidade, para desbloquear processos, às vezes, decisões, pagamentos, financiamentos, licenciamentos, que existem no dia-a-dia das empresas nos mercados externos. Nesse sentido, tem sido absolutamente crítico e positiva este programa de diplomacia económica. Também não tenho dúvidas nenhumas que o corpo diplomático português, que aliás é de altíssima qualidade e gabarito, já interiorizou esta importância da diplomacia económica. A sustentabilidade dos Estados, das nações, joga-se hoje em dia, e a qualidade de vida dos seus cidadãos, que é para isso que existem, joga-se muito hoje em dia, está patente, na agenda económica. Mas na prática, para o embaixador, o que é isso da diplomacia económica? Por exemplo, a AICEP definiu objetivos quantitativos para os embaixadores. Em que moldes, em que medida? Não. Que objetivos são esses? Quem define os objetivos para os embaixadores é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, na figura do Ministro. O que a AICEP está a fazer é com uma articulação e uma ajuda muito próxima, é um trabalho em equipa, uma vez que é a AICEP que conhece também particularmente bem esses mercados, sabe qual é o programa de ações das empresas e até de eventos e de iniciativas da própria AICEP junto a esses mercados para aumentar a nossa exposição a esses mercados, seja no sentido da outbound, de exportação e internacionalização, seja no sentido do inbound, ou seja, de captação de investimento externo. A AICEP tem uma visão estratégica, é uma casa com um grande conhecimento nessa matéria. Em que consiste exatamente essa definição de objetivos? Eu vou lá. E a AICEP, no fundo, tem um plano por mercado e pôs à disposição essa informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que irá definir um plano de objetivos para os senhores embaixadores por cada mercado. E esses objetivos têm muito a ver com as iniciativas que se têm para aqueles mercados, as empresas que se querem apoiar, o investimento que se quer captar e por aí fora. Portanto, é nessa lógica que a AICEP entra dentro desse processo de definição de objetivos e, naturalmente, que terá aspectos positivos na própria avaliação quando esses mesmos objetivos são bem atingidos. E no apoio às empresas, sobretudo a internacionalizar-se, a AICEP tem mercados preferenciais ou apoia às empresas independentemente dos mercados em que elas quiserem entrar? Quem tem os mercados, quem define os mercados preferenciais, acima de tudo, são as empresas. Ou seja, são as empresas mais do que ninguém que sabem para onde apontam as suas estratégias, que definem onde é que consideram que existem oportunidades e nichos de mercados e segmentos a penetrar. A AICEP tem a obrigação de acompanhar esse esforço das empresas, tem a obrigação de funcionar muito numa lógica de
cobertura de falhas de mercado, por exemplo, quando as associações setoriais e por aí fora não estão a cobrir tanto esse mercado, aí torna-se mais fundamental o papel da AICEP, e tem a obrigação de municiar, capacitar as empresas para atingir esses objetivos. Mas as empresas, ao definirem esses objetivos, já têm conhecimento do mercado para onde se dirigem? Muitas vezes, mas devo dizer que o nosso trabalho começa logo na raiz, ou seja, nós fazemos, por exemplo, os ABCs mercados, em que trazemos centenas de empresas a ouvirem na sede da AICEP pessoas, nossos responsáveis internacionais, ministros ou empresários de outros países, pessoas que trabalham cá e que conhecem esses mercados e que nós passamos informação sobre essa matéria. Tal como fazemos encontros com importadores que vêm a Portugal e conhecer empresas que queiram penetrar nesses mercados. E de alguma forma é possível funcionar em rede com outras empresas? Por exemplo, uma empresa portuguesa queira ir para um determinado mercado, internacionalizar-se, pode haver já lá uma outra empresa que ajuda a primeira? Sem dúvida nenhuma. Isso, aliás, é muito pertinente o que está a dizer e é um dos papéis permanentes de ajuda que nos pedem, que é encontrar o match perfeito, quem é o parceiro, quem é o distribuidor, quem é o acionista, quem é o sócio que pode ajudar essas empresas a entrar nos mercados externos. Mas já agora, e perguntava-me as prioridades, a AICEP tem identificadas algumas zonas do globo que consideramos que têm maior potencial de crescimento e adequação ao perfil das nossas empresas. E procuram direcioná-las para esses mercados. E aí procuramos direcionar, que é o caso, por exemplo, na América Latina, do mercado já do Brasil, obviamente, mas da Colômbia, de um Peru, de uma Venezuela, do México, que é o caso em África de toda a cintura mediterrânica, além, obviamente, de Angola e Moçambique, que é o caso a nível de captação de investimento externo da área do Golfo, que é o caso de países como a Índia, a China e os Estados Unidos, que são colossos da economia e onde as nossas empresas estão a entrar bem, e que nós estamos não só com as nossas antenas locais, com os nossos escritórios, nós estamos em 41 países, já agora isso permita-me referir que esta integração na rede da diplomacia económica permite ter num só espaço, porque nós até agora estávamos em colocalização dentro das embaixadas em 70% destes 41 países e caminhamos para 100%. E isso permite ter num só centro, digamos que são centros de Portugal no estrangeiro, ter reunido o embaixador, os responsáveis da AICEP e os responsáveis do turismo de Portugal. Isto permite uma integração, um alinhamento de trabalho, uma sincronização de agendas que estou absolutamente convencido que vai ser determinante. Os mercados onde acha que as empresas portuguesas podem ter oportunidade. Olhando para os outros gigantes, as empresas portuguesas, sobretudo as PME, têm capacidade para competir ou no mercado asiático ou no mercado indiano? Eu estou convencido que sim. Se souberem, primeiro, se prepararem na origem, ou seja, antes de avançar para um processo de internacionalização, a empresa deve refletir e congregar capital nos seus vários aspectos. E tentar encontrar capital um nicho humano, nesses capital mercados, financeiro, capital de inovação, capital de conhecimento, capital de qualificação. Uma vez reunidas essas condições, deve avançar para os mercados preferencialmente em parceria, e deve avançar muito focada no seu objetivo estratégico, ou seja, saber exatamente quais são os segmentos que quer atingir, qual a capacidade que tem de financiar esse processo de expansão e de mercado e de abastecer a toda a gestão de fundo de maneira que isso implica e acima de tudo, reunir, avançar com produtos e serviços em que tenham uma vantagem competitiva, quer dizer, uma vantagem diferenciadora. No momento em que tem a economia mundial a abrandar, as estratégias de crescimento e de internacionalização das empresas, a meu ver, não se devem focar em captar o upside do mercado, porque esse mercado pode não existir, esse acréscimo. Ou seja, o jogo aqui, que está neste momento no tabuleiro mundial económico, é uma questão de competitividade relativa, é de conquista de cota de mercado. Portanto, diversificação. E diversificação. Isso obriga a uma preparação muito mais agressiva, porque não basta ser rápido, tem que ser mais rápido que o outro, tem que ser mais ágil que o outro, tem que ser mais diferente que o outro. E ágil também para saltar os obstáculos que existe à internacionalização. Com certeza, com certeza. A internacionalização tem surpresas, como qualquer momento do fase de desenvolvimento de uma empresa. Quando nasce, quando faz o seu primeiro crescimento no mercado interno, quando avança, às vezes, para aquisições, além do crescimento orgânico, e quando passa à fase de internacionalização. Eu devo lhe dizer, a propósito disso que está a referir, que faz todo sentido,
explicar-lhe o caso que ouvi agora na Finlândia, que fui integrado na comitiva do Sr. Presidente, em que as empresas finlandesas, independentemente de ter grandes empresas, visitei nomeadamente, por exemplo, o caso da Nokia, mas aquele tecido empresarial finlandês tem, e o caso de sucesso da Finlândia, tem 3 ingredientes-chave. Primeiro, há muitos anos decidiram investir na educação. E investir na educação, além da qualificação dos recursos humanos, é investir a prazo na investigação e na inovação e no desenvolvimento. Segundo aspecto, definiram setores-chave onde se queriam concentrar. No caso da Finlândia, estamos a falar, obviamente, de toda a área das TICs, das comunicações, mas estamos a falar também do setor florestal e estamos a falar do setor do mar. Terceiro aspecto que estas empresas finlandesas fizeram foi, uma vez que é uma malha, acima de tudo, de PMEs, muito semelhante ao caso português, entenderam que só se conquista dimensão para os mercados externos aliando-se, fazendo redes de empresas. E redes essas que, inclusivamente, absorvem o trabalho das universidades e dos centros de investigação. Ou seja, se quiser... 3 fatores que faltam a Portugal. E até, não necessariamente que faltam, mas são boas referências. E até usaram um diagrama interessante para apresentar isso, um conceito em que, antigamente, o core era a empresa e tinha os seus parceiros uma linha fina. Hoje em dia o core é muito mais pequeno e os parceiros é muito mais grosso. Mas Portugal tem definidos quais são os seus setores-chave? Sabe para onde está a dirigir ou as apostas são demasiado dispersas? Eu acho que Portugal tem identificado os setores que têm altíssimas capacidades de evoluir. Mas tem sabido aproveitá-los? Eu acho que sim. Ou seja, e nas duas vertentes. Nas vertentes dos setores mais tradicionais, como refiro-lhe o caso do têxtil, do calçado, da área alimentar, e em que Portugal soube se reinventar as suas empresas, soube qualificá-las, soube subir na cadeia de valor, internalizando aspectos como a investigação, o desenvolvimento de produtos, o marketing e a marca. E essas empresas que tinham perdido mercado aqui há alguns anos estão a recuperá-lo, e não só com marcas próprias, como a trabalhar para as melhores marcas internacionais. Mas também Portugal soube desenvolver clusters e setores novos, como as biotecnologias, as nanotecnologias, as tecnologias da educação, as TICs, o e-government e por aí fora. Nós temos empresas muitíssimo bem qualificadas. Já para não falar em setores tradicionais onde somos do melhor que há no mundo. Por exemplo, o caso do turismo. O Peru, que é um país com uma taxa de crescimento muito interessante. Eu estive cá com o Ministro da Economia do Peru e ele referiu, olha, nós queremos aprender com o vosso exemplo a nível do turismo porque temos lá realidades históricas, culturais do Peru e entendemos que Portugal soube tirar partido disso. Outro caso, semelhante ao da Finlândia, o caso do setor florestal. Nós temos uma fileira florestal altíssima e grandes empresas altissimamente competentes. A nível da Colômbia, um país que se desenvolveu muitíssimo, consolidou a sua estabilização, está a captar consumidores novos todos os dias para a classe média e, no entanto, o Ministro, mais uma vez, da Economia, disse-me que nós queremos receber as vossas empresas de infraestruturas, porque temos todo um programa a desenvolver e a engenharia portuguesa é da melhor engenharia que existe no mundo. Porque certo que há casos de sucesso, felizmente, há potencial nas empresas portuguesas e sabemos que a economia portuguesa está muito dependente da capacidade das empresas portuguesas conseguirem exportar e contribuir para um rejuvenescimento da economia, por assim dizer. E captar investimento externo. E captar investimento externo também. Mas como é que as empresas conseguem fazer tudo isto sem financiamento? As empresas têm conseguido, nós estamos numa fase de estrangulamento do financiamento. Isso é público e patente. E a verdade é que as exportações estão a crescer 15% ao ano. Portanto, essa quadratura dos círculos está aí no terreno. Não estou a dizer que são as condições ideais e que não são desafios ainda crescidos às empresas. Já basta a quebra no mercado interno, já basta algum abrandamento no mercado externo para ainda termos em cima o problema do financiamento. Mas é possível perceber se essas exportações e esse aumento das exportações também é por parte das PME, ou sobretudo por parte das PME, ou é mais por parte de grandes empresas? É equilibrado, ou seja, tem casos das grandes empresas que obviamente estão a ganhar cota de mercado, mas não é só equilibrado. Porque essas não precisarão tanto de financiamento nem de apoio como também as PME. Precisam, mas é verdade. Mas é equilibrado porque é virtuoso, ou seja, as grandes empresas cada vez arrastam mais PMEs no seu
challenge, no seu desafio da exportação e da internacionalização. Mas é expectável que sem financiamento muitas empresas não consigam sobreviver. Indiscutível. Mas também tem casos de muitas grandes empresas que estão a financiar os seus fornecedores, que muitas vezes não conseguem ir à banca, mas como são fornecedores absolutamente críticos na cadeia de valor dessas grandes empresas, estão a ajudar. Portanto, também tem disso. Obviamente, também tem um fator que é a concentração e a atenção muito atenta da banca portuguesa em relação à realidade das empresas exportadoras, onde elas identificam o potencial de crescimento. O último inquérito ao crédito do Banco de Portugal mostrou que os bancos restringiram mais os empréstimos às empresas do que aos particulares. Naturalmente, ou seja, sentiram que há uma maior exposição. Mas se as empresas são aos motor particulares, da economia... como sabe, o crédito aos particulares está muito concentrado no crédito à habitação, em que tem menos flexibilidade de reverter a situação. Cujo incumprimento tem aumentado também cada vez maior. E cujo incumprimento é maior. Em relação a... Ouça, Marta, eu não estou a discutir, pôr em causa, antes pelo contrário, que temos um problema de financiamento e que isso é um óbice ao crescimento da economia e, nomeadamente, à sua exportação. O que eu estou a dizer é que esse é um dado do problema. Estou convencido que, à medida que fomos recuperando credibilidade e reputação e fomos fazendo todas as reformas estruturais, que vamos recuperar acesso aos mercados da própria banca. Não estou só a falar do Estado. Os bancos internacionais voltarem a emprestar à banca portuguesa e a financiar a banca portuguesa. Até lá, temos que viver com, por exemplo, o apoio do BCE, que crescentemente vai aceitando colateral da economia portuguesa, o que é um espelho da nossa credibilidade a crescer, e que permite, através disso, ir financiar a banca portuguesa, que por sua vez vai financiar as empresas. Agora, é um processo desgastante, é verdade, é um momento, se me perguntar qual é o ponto crítico da economia portuguesa neste momento, é o financiamento. Acredita que as empresas que têm viabilidade vão conseguir sobreviver mesmo sem terem acesso a financiamento? Acredito que as empresas que têm viabilidade, por princípio, vão conseguindo ter financiamento. Porque uma coisa está ligada à outra. Não é só uma questão dos bancos portugueses. Uma empresa com um bom projeto e com viabilidade económica e financeira pode também abastecer-se, financiar-se na banca internacional, não é? Que o tecido empresarial português vai sofrer alterações? Já está a acontecer. O tecido empresarial tem uma taxa elevada de alteração nesse tecido empresarial, ou seja, estão a nascer muitas empresas, estão a cair muitas empresas. Obviamente que nesse processo, que é de uma violência enorme, perdem-se algumas boas empresas e resistem algumas que artificialmente. Mas também, por exemplo, a esse nível, não devemos fechar o ângulo de análise só no financiamento bancário tradicional. Por exemplo, tem o Estado com muitos investidores e financiadores na área do capital de risco e do private equity, que estão a olhar para Portugal com muita atenção, porque consideram que há aqui toda uma fileira de boas empresas que têm um problema de financiamento, mas que estão bem apetrechadas em termos de equipamento, que têm boa gestão, que têm bons produtos, que têm mercados, que têm carteira de encomendas e, portanto, eu estou convencido que ao longo dos próximos anos haverá aqui uma certa um transvase de exposição da banca às empresas para essas posições serem assumidas, por exemplo, por fundos private equity e fundos de investimento. Pedro Reis, já voltamos para uma segunda parte do Grandes Negócios. Interrompemos então agora para um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.